Muito boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Hoje, especialmente, estamos iniciando o nosso Tudo Pode aqui da VTV SBT às 19 horas para receber um convidado super especial que daqui a pouco eu vou contar quem é ele. Aliás, ele nasceu em Diadema, São Paulo. Gente, ele é pai de 4. Pensa só, tem que ser líder em casa, hein? Esposo também da Tati, que está aqui presente conosco no estúdio do Tudo Pode. A partir desse momento, estamos ao vivo em todas as plataformas virtuais da VTV SBT. Você pode escolher onde assistir aqui o nosso Tudo Pode. Pelo YouTube, se você já está aí, uma boa noite para você. Pode mandar o seu comentário, o like, mandar o aviãozinho. Fala para o colega que o Tudo Pode começou nesse momento. Assim, a máquina do YouTube entende que essa programação é bacana e vai entregar cada vez mais o nosso podcast da VTV SBT. Estamos ao vivo também pelo Facebook, TikTok e Instagram. Então, não tem desculpa para não acompanhar aqui a edição de hoje. Bom, como transformar pessoas boas, excelentes, em pessoas extraordinárias? Será que tem uma fórmula, um segredo? Essa é a missão de um grande líder. Extrair o melhor do ser humano, extrair o melhor de um funcionário, de um colaborador. É sobre isso, sobre liderança na prática, que vamos falar aqui hoje com ele, que inclusive vai lançar em breve um livro. Eu vou ter o privilégio, acredito eu, de receber, porque eu quero sim ler esse livro, Liderança na Prática. João Cleto, seja muito bem-vindo ao Tudo Pode. Omar, muito obrigado, né? Agradecer aí pelo convite. É uma honra estar aqui na VTV SBT hoje, juntamente com a minha esposa, né, que está ali. Graças a Deus e vamos embora, vamos para cima que tem muita coisa para a gente falar de liderança hoje. Uma curiosidade, João, quando você chegou aqui na emissora, na VTV SBT, você me cumprimentou, você não me chamou de Marielle, você falou, tudo bem, liderança? O Marcos, que é o nosso diretor executivo, quando ele chegou até você, você o cumprimentou dizendo, tudo bem, liderança? E todos aqui no estúdio. Isso aí é normal para você? É assim que você trata as pessoas? Perfeito, Omar. Uma belíssima observação que você fez, porque é o que eu trago no meu livro, né? Já introduzindo aqui ele na nossa conversa, é que todos nós somos um líder. Aí você fala, João, por que todos nós somos um líder? Porque, para mim, a melhor definição de liderança é alguém que influencia. Se é alguém que influencia, seja nas coisas mais pequenas, porque não é cargo. As pessoas, às vezes, eles confundem. Eles pensam que liderança está atrelada a um cargo. E não. Liderança é um comportamento. Porque tem muita gente hoje em uma empresa, seja lá no setor público ou no setor privado, que ele ocupa um cargo, mas ele não é um líder. Então, é esse conceito. E quando eu despertei para a liderança, que desde muito cedo eu comecei... Com 18 anos, eu era um líder de uma multinacional que eu comandava mais de 200 pessoas. O que eu tinha de idade, as pessoas tinham de tempo de casa. Então, de lá para cá, eu vim despertando esse conceito, porque todos nós somos um líder, independente do cargo que a pessoa ocupa hoje. Você pode ser líder em casa. Aliás, na sua casa, eu acredito que você tenha que exercer também a liderança. Já disse aqui, pai de 4, não deve ser fácil, né? Então, tem que exercer a liderança. E é muito comum mesmo, João, quando até no prezinho, no fundamental, quando a gente olha uma criança, muitas vezes a gente vê a criança lá e a gente fala isso. Olha, já é um líder nato. A gente consegue detectar essa característica. A pessoa que fica ali e ela é o centro das atenções e todo mundo faz o que ela quer. Perfeito, é isso mesmo. Se a gente parar para analisar, a liderança ela está no nosso dia a dia. Você vai Natal, na família, vai ter alguém que vai escolher aonde vai viajar. Você vai sair com os amigos, alguém vai escolher, vai numa pizzaria. Vai falar, vamos escolher essa e aquela pizza. Então, a liderança, ela faz parte do nosso dia a dia. E como eu disse, liderança é influenciar alguém. Tem sempre alguém olhando para a gente. Com a forma como eu estou vestido, com a forma com que eu falo, com a forma como eu chego em um ambiente. Por isso que eu faço questão, em todo lugar que eu vou, eu chamo disso, já tem pelo menos 4 a 5 anos. Eu chamo todo mundo de liderança porque todo mundo é um líder.
Você escreveu um livro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. É possível se tornar um líder? Você acredita que todo mundo nasce com esse potencial ou não? Tem gente que realmente nunca vai se tornar um líder. Perfeito. Liderança, ela é comportamento. Você nasce, você vai adquirindo experiência e o ambiente a qual você é inserido, ele é muito importante. Porque tem uma frase que diz, e ela é muito verdadeira, que nós somos a média das 5 pessoas com que nós convivemos. Então, num ambiente corporativo, se você ficar naquela rodinha de fofoca, se você ficar naquela rodinha de desânimo, automaticamente o seu subconsciente vai fazer você se tornar uma pessoa parecida com aquela. Então, como que um líder se destaca? O ambiente é muito importante, porque liderança é diferente de título. Eu já disse que todo mundo é um líder, porque, embora às vezes as pessoas, e isso é muito comum em várias empresas que eu já passei, tanto no setor público, no setor privado, você acaba procurando uma pessoa, porque você fala, aquela pessoa resolve o problema. Então, o líder, ele vai tendo algumas características. Então, no livro que eu até trouxe aqui um exemplar para você, tá? É a segunda a ter, porque a primeira foi o Marcos que eu fiz questão de entregar para ele. Então, tem algumas características que vai desenvolvendo a liderança da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, sim, todo mundo pode ser um líder, todo mundo é um líder. E quando eu falo líder, não tem gênero. Líder é homem e é mulher. É um comportamento que a pessoa adquire na sua caminhada, com experiência, com mentoria, com crescimento, porque você vai conseguindo sair de determinadas situações. É ali que você vai focando, ó, aquela pessoa é um líder. Ó, essa pessoa que ele vai resolvendo o problema, ele vai se tornando um líder no meio dos outros. E as pessoas vão cada vez mais olhando para ele vai chamando a atenção e, claro, torna essa pessoa, de repente, está assistindo a nossa entrevista aqui e pensa, eu quero ser um líder, eu quero chamar mais atenção, eu quero comandar uma equipe. E é claro que essa pessoa acaba elevando até o patamar dentro de uma empresa, dentro de um cargo, elevando o cargo e tudo mais. Perfeito, porque um líder, como é que você vai caracterizar, descobrir um líder? Sob pressão. Eu costumo dizer para os meus liderados, né, as pessoas que estão ali conosco, que você como líder, chega um problema grande até você. O que um líder faz? Um bom gestor, um bom líder. Ele resolve um problema enorme e acha a solução. Agora, quando você começa, aí o contrário também é verdadeiro. Quando tem alguém que tem um cargo, mas não é líder, você começa a dar o problema e você não vai ver a solução. Vai chegar uma hora que a Má vai falar, não, eu não vou mais dar esse problema para o João, porque eu levei esse problema, ele não resolveu. Eu levei esse problema, ele não resolveu. Eu levei esse problema, ele não resolveu. Então, um líder, ele é um resolvedor de problema. Conforme você vai ganhando a sua equipe, os seus liderados, porque o que eu gosto de sempre dizer, o time é reflexo do líder. E o líder tem que estar no começo até o final. Se fracassou, a culpa é minha, eu sou o líder. Tem que ter a credibilidade. Tem que ter a credibilidade. Não adianta eu ficar achando... Porque hoje em dia, qual que é o grande problema? Porque tem muito guru de internet, né? Hoje em dia, com as redes sociais, tem TikTok, tem tudo que você vai. Então, cada um posta uma coisa, posta outra coisa. O que você percebe hoje? São pessoas que não foram experimentadas sob pressão, porque um líder, ele não vai agradar todo mundo, Mar. Primeira coisa que a pessoa vai ter a querer ser um líder, que ela vai desagradar. Se você é um líder que está aí bonzinho, se você está agradando todo mundo, se você quer ser amigo de todo mundo, você não vai conseguir ser um líder. Está errado. Porque o líder é aquele que vai chamar a atenção da Má, peraí, vamos corrigir isso, vamos fazer isso, porque ele quer o bem. Então, hoje em dia, em um ambiente corporativo, seja no setor público ou no setor privado, se você quer ser um líder bonzinho, você não vai conseguir. Tem que dar aquele chacoalhão para a equipe despertar e ter a melhor performance, podemos dizer assim. No futebol, no esporte, a gente vê muito a questão de liderança. Eu acho que desde quem não estuda até quem é um doutor, vai identificar essa questão com o esporte, porque todo mundo gosta realmente de futebol e quando a gente assiste uma partida de futebol, de vôlei, de basquete, a gente entende se o time está bom
ou se não está, João. A gente vê se os jogadores estão fazendo o corpo mole ou não. E recentemente eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu achei muito interessante sobre liderança. E eu vou falar aqui para você. Para um time ganhar um jogo, né, tem que ter um time completo. Para ganhar um campeonato, tem que ter o reserva. Para ganhar vários campeonatos, tem que ter um bom técnico, um bom líder. E para ganhar por muitos e muitos anos, esse clube tem que ter um bom presidente para levar o legado. É justamente isso. Quando a gente, no futebol, principalmente no futebol, a gente vê muito essa questão de liderança, né? Se o técnico não vai bem, os jogadores também não vão. Perfeito. Eu até parafraseei isso na minha contracapa do livro. Tem isso? A frase do Michael Jordan, que ele fala que talento individual ganha jogo, mas trabalho em equipe ganha campeonato. Ganha. Então, hoje, um líder, você tem que pensar como um todo. Qual que é o grande problema hoje que tem nas empresas, setor público, setor privado? Tem muitas pessoas boas, mano. Tem muitas pessoas que você fala assim, ela é competente, ela é talentosa, ela sabe do que ela está falando. Você olha, você fala, essa pessoa aqui é extraordinário. Porém, ela não consegue se relacionar. Ela não consegue trabalhar em equipe. E hoje com a inteligência artificial, do jeito que estão vindo as tecnologias, não basta só você ser bom. Você tem que parecer ser bom. Então, esse exemplo que você deu, ele é muito importante porque é o que o Bernardinho sempre fala. Bernardinho fala, dos campeões exige o máximo. Então, o líder, aquela pessoa que quer se destacar, ela tem que saber que ela vai ser ponto de referência. Se você não está sendo ponto de referência na sua empresa ou na onde você está, é porque a sua liderança não está transbordando. Então, é momento de você refletir, porque eu já disse, todos nós somos líder, mas líder é um comportamento. Então, se você não estiver se comportando como líder, os seus liderados, você perde todo o respeito. Então, essa frase do Michael Jordan, para mim, é perfeito. Talento individual ganha jogo, mas trabalho em equipe ganha campeonato. Quando minha equipe, minha empresa, quando o meu projeto vence, não foi só eu que venci. Agora, se também der errado, eu tenho que chamar meu liderado, dar um feedback, falar, mal, você está errando aqui, você está errando aqui, você está errando aqui, vamos consertar. Eu costumo dizer, quando um líder chega a demitir um colaborador, é pego de surpresa, a culpa está na liderança. Sim. Por quê? Você tem que chamar, tem que ensinar. O grande segredo do líder é fazer sucessão. Infelizmente, hoje, você vê muitas pessoas boas, mas elas não conseguem se relacionar, não conseguem pensar como um time. Eu acredito, como você disse, tem que dar aquele chacoalhão quando você observa que um colaborador não está tão legal com as práticas ali, não está seguindo o exemplo do líder. Mas como deixar esse puxão de orelha, essa crítica construtiva, o máximo de humanizada? Porque a gente sabe que hoje em dia também tem a questão de assédio moral, muitas vezes. Tem que saber conversar com o colaborador, porque não dá para fugir ali e falar mais alto, falar coisas que não podem ser ditas dentro de uma empresa, ter desrespeito. Tem que ser uma liderança com humanização, vamos dizer assim, João? Perfeito. Tem um teórico que eu gosto muito, que é Daniel Goleman. Daniel Goleman, ele é um dos maiores teóricos hoje na área de liderança. Os livros dele são best-seller. Eu tenho mentoria e coach pela FGV, e MBA em gestão de equipe de alta performance. Então, eu aprendo muito com o Daniel Goleman. E ele tem os 6 estilos da liderança, que eu faço isso também na minha mentoria, que o líder tem que saber qual é o momento certo de agir. O que você falou é muito importante. Não vou falar todos os estilos, mas tem um estilo coercitivo. O estilo coercitivo é aquele que quando a empresa está indo ao pior, o líder tem que bater na mesa e falar, opa, peraí, vamos corrigir essa rota, porque do jeito que a gente está indo, não vai dar certo. Porém, tem aquele outro estilo modelador. Modelador é o quê? É aquele líder, naquele momento, ele vai falar, peraí, não adianta eu bater na mesa aqui, porque a Má está precisando o quê? Às vezes é de um conselho, às vezes eu preciso entender, porque você pega uma empresa, quando você se reúne, você passa mais tempo, às vezes, na empresa do que na sua casa. Sim. Então, todo mundo que está ali
tem um problema familiar, tem um problema financeiro, tem um problema emocional. É um ser humano. É um ser humano. E todo mundo está no mesmo ambiente. Exato. E ainda tem o quê? Tem que produzir, porque se for no corporativo, tem diretor que está acima. Se for um CEO, tem os acionistas que estão em cima. Até o empresário também tem o cliente, tem o investidor. Então, a gente sempre vai ter alguém acima e alguém abaixo. Então, o que você falou é importante. Nós temos que humanizar. Tem que cobrar meta, tem que ser o líder coercitivo, esse estilo, mas também tem a hora de ser o coach, o modelador, tem hora para tudo, né? E qual a maior habilidade de um líder, você acredita? Um líder hoje, uma das maiores habilidades que um líder possa ter hoje é escutar. O líder precisa estar atento. Ele não, o que está hoje acontecendo no cenário no Brasil e no mundo afora é que a maioria dos líderes eles não estão dispostos a escutar, seja pelo ego, seja pela vaidade. Tem muito líder que ele já sei, eu já cheguei até aqui. Tem o ego elevado. Tem o ego elevado. Então, isso acaba que prejudica demais, né? Não é um líder. Não é um líder, porque o líder que é o líder, ele escuta. Exato. Ele sabe o momento certo que ele tem que ser enérgico, mas ele sabe que ele tem que escutar. E se você é um líder e você não está escutando a sua equipe, tenha certeza que você não é o líder dela. Talvez você tenha o cargo, mas você não tem a liderança. Gestor é completamente diferente de líder. Perfeito. Você pode ser um gestor e não ser um líder, assim como você pode ser gestor e líder, ou ser líder e não ser gestor também. Perfeito. É a liderança e o gestor. O que você tem hoje? O líder é aquele que vai pegar a equipe como um todo. O gestor é aquele que vai quantificar os dados. Tá. É diferente do chefe. O chefe é aquele que só vai dar ordem, só vai mandar. O chefe é aquele que vai olhar e vai falar, eu faço, eu posso. Se essa emissora está bem é por causa de mim. Se essa prefeitura está bem é por causa de mim. Se essa multinacional está bem, está não. O líder e o gestor não. Ele é aquele que vai falar em nós. Vai falar, não, nós somos uma equipe, talento individual ganha jogo, chegamos mais trabalho juntos. em equipe ganha campeonato. Vem cá, quando a empresa vence... O João vence, a Má vence, a Tatiane vence, todo mundo vence. Quando dá errado, somos nós que temos que corrigir também. Está aí a mudança de mentalidade que muitas pessoas devem ter para ser um líder e transformar pessoas boas em pessoas extraordinárias, como eu disse aqui no início. Eu estou conversando com o João Cleto, ele que veio aqui, inclusive vai lançar o livro Liderança na Prática. Deixa eu já mostrar. Aqui, ó. Aqui, presente para você. É o meu presente, eu vou abrir e depois vai ter que autografar. Com certeza, uma honra. Eu quero abrir e dar uma folheada aqui. Eu acredito que vai ajudar muita pessoa. E como o João disse, a gente pode até reforçar, você pode ser líder na empresa, no cargo que você exerce na empresa, mas você pode ser um líder em casa, na roda de amigos, sentado numa mesa de bar. Você pode exercer liderança em diversos momentos da sua vida, João. É isso. Na verdade, você é líder em todos os ambientes. Tem alguém olhando para você. Agora, duro é saber como que você está fazendo com a sua liderança. As pessoas estão olhando para o João Cleto e estão falando, não, realmente o João é um líder, não é um cargo, ele é um líder, porque ele resolve problema, ele acha a solução, ele não fica naquela rodinha de conversa daqui, porque o ambiente influencia muito também, mano. Se eu volto a dizer, se você ficar num ambiente com pessoas fofoqueiras, com pessoas que só, não, o que eu estou fazendo? Não vê a hora de dar 5 horas para ir embora, você não vai se tornar líder. Não vai, você vai pegar essa carga negativa e daqui a pouco você está sendo igual ela. É bem isso, João. Principalmente essas pessoas também que reclamam de tudo. Eu acredito que um bom líder, e você vai poder falar melhor isso para mim, melhor do que eu, um bom líder ele é otimista, ele não reclama da vida. Porque o que a gente vê de pessoas que colocam a culpa no governo, na crise, em tudo que está nos juros, na inflação, ela não consegue, ela precisa colocar a culpa em alguém e ela não traz o problema para si, em saber que, de repente, ela mudando alguma atitude, ela vai mudar, a empresa dela vai performar mais, vai vender mais. É muito mais fácil colocar a culpa em alguém. É isso.
E eu falo sempre algo que é muito importante, que o ambiente é a consequência direta do líder. Se você está num ambiente tóxico, tem aquelas pessoas que falam assim, eu começo, chegar a hora de trabalhar, eu piso o pé na empresa, já começa a me dar calafrio, aquela sensação, aquela coisa ruim, saia desse ambiente tóxico. Você, como líder, você tem que estar num ambiente produtivo, você tem que estar num ambiente onde você vai produzir, vai resolver problema. Vai ter problema? Vai, mas você também vai ter solução. E como ganhar o respeito, João, da equipe rapidamente? É o comportamento. Hoje, o que você faz hoje? Hoje, com rede social, ficou tudo muito automatizado. Hoje, você busca na IA, você busca nenhuma ferramenta, é constância. Sim. Você ganha o quê? Constância. O Harvard Specter, no Suits, eu gosto muito de um episódio que ele fala que quando ele chegou, ele dominava tudo. As pessoas achavam que ele trabalhava 100, 200 horas por dia. Aí ele fala, hoje, se eu chegar 10 da manhã e sair meio-dia, porque a primeira impressão é que fica. Se no primeiro instante você não impressionar, você não fazer as coisas acontecer, você não vai ganhar credibilidade. Hoje tem pessoas que são formadas, eu conheço pessoas que são formadas, são graduadas, têm pós-graduação, têm mestrado, doutorado, mas ela não tem a credibilidade dos seus liderados de falar, peraí, se a Má mandou eu ir para esse caminho, é por esse caminho que eu vou. Por quê? Porque na primeira impressão que você teve, por isso que eu chego e já falo, ô liderança, porque já fica a primeira impressão. Quando eu te chamo de liderança... Me dá o poder também. E automaticamente você vai olhar para mim como um líder. Uhum. Quando eu falo com o Marquinhos, ele fala lá, o Marcos Mansur. Quando eu falo liderança, ele já falou liderança também. Então é uma coisa que você vai criando a boa impressão. Então, se você não tiver constância... E vai motivando a pessoa. É bacana quando uma pessoa chega e fala, uma autoestima, né? Eleva. Tem pessoa que olha... Eleva. E eu falo para todo mundo, assim... Quando eu vou em uma empresa, desde o CEO até a pessoa da cozinha, da faxina, porque para mim todo mundo é um líder. Porque se não tiver a pessoa que faz a limpeza, se não tiver a pessoa que faz o som, aqui é a Letícia, né? Letícia. A Letícia que está ali na técnica, o nosso amigo ali que está ali também. Se não tiver, é aquela engrenagem do Michael Jordan. O talento individual vai ganhar um jogo. Mas aqui somos um time. Mas um trabalho em time que vai ganhar o campeonato. Se um atrasar aqui, o podcast não acontece. Dá ruim. Dá ruim, é exatamente isso. Agora, me diz uma coisa, como cobrar resultado, já que estamos falando da equipe aqui, para que tudo saia como ocorrido no final das contas. Cobrar o melhor resultado sem desmotivar a equipe. Como fazer isso? Hoje em dia, nós estamos numa constante pressão, porque hoje é imediato. Eu morei a vida inteira em São Paulo, né? Hoje eu estou morando em Americana, e a vida inteira eu morei em São Paulo. E lá, como Campinas aqui também, às vezes o semáforo abriu, já tem alguém na buzina querendo serrar, porque hoje é instantâneo. Hoje conteúdo no TikTok que fica para cima... tudo rápido. É 15 segundos. Se der mais de 10 segundos, já está rolando para cima. Então, as responsabilidades hoje de uma empresa do corporativo ou no setor público é entrega. O líder, eu tenho uma frase que é a frase já do meu próximo livro que eu vou fazer. Já está no segundo? Já está no segundo, já está. O homem não para! Que é liderança sem resultado, é só conversa fiada. Então, se você não entregar resultado, vai ser só conversa fiada. Agora, você tem que saber como cobrar a sua equipe, porque você pode motivá-los ou você pode perder a sua equipe. Porque a diferença do veneno para o remédio é a dose. Então, o líder ele tem que saber o momento certo de ser o coercitivo. E ele tem que saber o momento certo de ser o paizão. Ô, Má, vem cá, o que está acontecendo? Tô vendo que você não está legal hoje. Má, fala o seguinte, hoje vai para casa, volta amanhã. Má, você não entregou ainda o relatório. Também não dá para você cobrar da sua equipe se você não é exemplo. O que eu vejo hoje? Líderes que está no papel, em um cargo de liderança, chega atrasado, vai fazer reunião, chega atrasado, não entrega, Eu fico, às vezes, abismado, que eu vou em várias empresas dando mentoria. Quando você chama um time de alto escalão de executivo, as pessoas que são liderança não vêm com um papel, você não vê ele com uma agenda. Como é que essa pessoa está indo para uma reunião
executivo e não está anotando nada. Porque se ficar só na memória... Zero credibilidade. Acabou. Então, aquele assim, time está vendo esse executivo como? Então, o líder precisa ser exemplo. O líder precisa ser exemplo. E tem sempre alguém olhando para você. Independente do cargo que você ocupa. Independente do cargo que você ocupa, alguém está se influenciando por você. A vida também, João, é feita de acordos. Sim. De contratos, vamos dizer assim, contratos fictícios. Quando você começa a trabalhar em equipe, tem um líder, o líder ou o liderado, você tem que fechar acordos, vamos dizer assim. E esses acordos devem ser seguidos. Se o líder não cumpre o acordo, ele perde a credibilidade. Se o liderado não cumpre o acordo, aí está na hora do puxão de orelha, dependendo do momento, como você disse, ou dá um puxão de orelha mais firme, ou então chama para uma conversa. Mas aí, de repente, o liderado vai pisar na bola, não vai cumprindo os acordos, não cumpre. Quando é o momento exato do líder perceber que tem que tirar essa carta do baralho? Hoje em dia, você tem muitas pessoas, como eu disse para você, muitas pessoas qualificadas hoje. Você tem muitas pessoas que têm um know-how, mas às vezes essa pessoa não consegue trabalhar em equipe. E hoje em dia, se você não conseguir trabalhar em equipe, raras exceções de algumas atividades, você até vai conseguir se manter no mercado. Fora disso, você não vai conseguir porque nós somos seres humanos, nós temos que se relacionar. Ser humano foi feito para estar junto com outro ser humano. Se você tirar esse ser humano desse habitat natural, ele não vai produzir. Então, um líder ele tem que enxergar as qualidades e os defeitos dos seus liderados. Se eu sei que a Má tem mais disposição para fazer essa tarefa, eu já tenho que te delegar essa tarefa. Exato. Se eu sei que você tem mais dificuldade, por exemplo, a minha esposa está ali. Se eu chamasse ela para vir falar aqui, ela não viria. Por quê? Ela não tem intimidade com o microfone, ela não gosta. Então, o líder... Você, como líder, já enxerga. Já enxerga. Então, ela não tem essa característica. Se você traz a pessoa para fazer uma demanda dessa, você vai acabar perdendo o melhor que aquela pessoa tem. Ou seja, é identificar os talentos extraordinários. Essa é a missão do líder. É isso. É isso. Precisa. João, eu quero saber, então, o que te motivou essa paixão pela liderança? Desde cedo você disse que já exerce a liderança em grupos na empresa que você trabalhava, mas agora veio essa edição, a primeira de muitas, por sinal, já está escrevendo a segunda edição, né? Liderança na prática, como se tornar um líder? Um questionamento aqui. Como foi a ideia para escrever? A ideia é assim, no Google tem bastante teoria. Então a ideia era eu fazer o quê? É pegar na prática. Que esse método meu, liderança na prática, é um método que eu trago para a mentoria, para fazer com que... Tem muitas pessoas que às vezes recebem o cargo de liderança sem nunca ter aprendido o que é liderança. Você sabe do que você está falando porque você é líder, já liderou. Exatamente. Eu, quando tinha 18 anos, que eu assumi o cargo numa multinacional, eu me via ali, como é que eu vou liderar mais de 200 pessoas com o que eu tinha de idade, eles tinham de experiência, e você vai trilhando, vai aprendendo, vai somando, vai ouvindo, vai lendo. Tem muitas pessoas muito boas no Brasil. Foi estudar também? Fui estudar, fui me qualificar, sou bacharel em Direito também, fui me especializar na área de liderança para trazer isso na prática. Esse livro que está na sua mão não é um livro hoje distante, é um livro hoje que não é teoria, é um livro que você vai ler. Fácil leitura? Fácil leitura. Cada capítulo eu faço um exercício prático para a pessoa assimilar e colocar isso para poder vivenciar no dia a dia, porque é prática. Aliás, eu abri aleatoriamente aqui a página 101 e desde então eu fiquei aqui, porque eu quero segurar, porque é uma reflexão e eu já quero fazer essa reflexão com você aqui. Liderança na prática, reflexão. Vocês também podem refletir aí. Questionamento 1. Como recebo críticas? Para você refletir, como você recebe críticas? Ninguém gosta de receber crítica, mas eu falo que a crítica construtiva eu acho muito válida e sempre me faz crescer. Se você é do tipo que não gosta de forma alguma de receber crítica, eu sinto muito, você não vai evoluir. É isso, né, João?
Esse é o meu pensamento. Não sei se você concorda com ele. Perfeito, perfeito. Um líder tem que estar preparado para a crítica. Ele tem que ter o emocional dele. Um dos maiores erros do líder é a questão do ego. Ah, porque eu sou líder, não. Você tem que aprender. Eu sou o perfeito. Perfeito. Abaixa a régua. É isso aí. Quem manda aqui sou eu. Você tem que me obedecer. Quando eu sento na mesa dos tubarões, que eu digo assim, os tubarões, os grandes empresários, as pessoas, você vê que essas pessoas, eles mais erraram do que acertaram. É claro, hoje na rede social, ninguém posta o arroz, feijão e o ovo. Todo mundo posta as coisas boas. Na liderança também é assim. Exato. Como que eles chegaram no sucesso? Errando, pegando a crítica, porque a crítica construtiva, ela vai te ajudar. Alguém chega e fala, João, faz isso, 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 que você vai melhorar. Eu tenho um conselheiro. Eu tenho um conselheiro que eu falo com ele semanalmente. E aí, eu tô com essa ideia, o que você acha? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Um líder, ele tem que saber ouvir. Quando ele acha que ele não precisa mais de ninguém, não, porque eu sou bom, infelizmente... algo está errado. A soberba está tomando conta dele. Então, essa questão de você saber receber a crítica, porque eu faço duas reflexões. Quando alguém falou uma coisa do João, eu faço duas coisas. O que falou, porque eu vou ver. O que falou do João é verdade ou é mentira? Se for mentira, deixa pra descarta. lá. O que falou é verdade? O que eu vou fazer? E quem falou? Foi a Má que falou do João isso, isso, isso. Ela tem relevância dentro da minha liderança? Tem. Então eu vou querer saber o que é. Não tem, eu já descarto. Para você não ficar se auto-sabotando, né? Porque, infelizmente, é aquele velho ditado. Tem mais gente para nos prejudicar. Exatamente. As pessoas, às vezes, aplaudem uma pessoa da internet que nunca nem viu. E quem está do seu do lado... que está dentro do lado, a pessoa não valoriza. Essa grande... Infelizmente, a grande verdade. É a realidade de hoje. E desmotiva muitas pessoas. Então, você saber aceitar a crítica é fundamental para um líder. Bom, tá aí então, ó. Como recebo críticas? Se você recebe bem, tá no bom caminho. Se não recebe... gente, leia o livro. Aliás, sim ou não, as respostas, leiam esse livro. O segundo questionamento aqui, ó. Tenho medo de dar feedbacks honestos? Tem gente que tem medo. Tem. Ainda mais se está numa mesa, como você disse, com um tubarão, né? Pessoas que têm um alto cargo, vamos dizer assim. É difícil você ser honesto e falar assim, isso aqui não tá legal, não gostei. Não gostei desse livro aqui, esse podcast aqui não tá bom, precisa melhorar. É difícil, mas a gente tem que treinar a ser cada vez mais honesto de falar a verdade. Sim, o feedback ele é fundamental, né? Eu até, numa hierarquia, às vezes, de uma empresa, dependendo do grau que você está, tem gerentes abaixo de você. Quando o gerente vem e quando me procura e fala assim... eu vou mandar fulano embora. Primeira coisa que eu falo, você deu feedback. Ela está sabendo porque ela está sendo mandada embora? Porque se você não deu feedback, a pessoa nunca pode ser demitida de uma empresa, no setor público ou no setor privado, sem saber por que ela está sendo demitida. Mas não é no dia que você avisa. E isso é uma consequência. Eu tenho o meu bloquinho de nota aqui, que eu vou avisando. Eu vou falando, hoje eu falei para a Tatiane isso, falei isso, falei isso, falei isso. Isso é o feedback construtivo. Você chamar a pessoa, porque infelizmente tem pessoas que vão dar ouvido e tem pessoas que não vão dar ouvido. Se a pessoa, se você deu um feedback, se você aconselhou, se você mostrou para ela que não é aquele caminho que ela tem que trilhar, mas mesmo assim ela não deu ouvido, vai chegar uma hora que você vai ter que demitir, não vai ter jeito. E esse negócio de feedback é muito importante para as pessoas crescerem também. A gente está falando em liderança aqui, claro, mas na venda de produtos, por exemplo, João, a gente precisa ser honesto com as pessoas quando as pessoas perguntam, gostou disso? Se não gostou, a gente tem que falar para a pessoa ter a chance de melhorar. E assim funciona na prática no dia a dia, também numa empresa, no posto ali de liderança. Bom, e qual é o principal erro, então, que você vê hoje nas pessoas que ocupam cargos de liderança, João? Hoje um dos maiores questionamentos que eu tenho hoje
dos líderes hoje é quando os próprios liderados não conseguem mais enxergar a autoridade naquele líder. Quando o líder perde a autoridade, ele tem que rebobinar a fita e tem que fazer a lição de casa. Difícil, hein? Porque se você está falando com seus liderados e eles não estão mais te obedecendo, algo de errado tem na sua liderança. E líder não é o cargo, é a sua atitude, é o seu comportamento. Volto a dizer, se você não... Você pegou uma tarefa, vai com ela até o final. Qual que é o grande problema hoje? A distração. Hoje você começa um projeto, agora nós estamos agora em fevereiro, né? Começamos vários projetos, chega lá na virada, a gente começa a falar, esse ano 2026 vai ser isso, vai ser aquilo, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Falam que os 21 primeiros dias do ano é aquilo suficiente para a pessoa abortar todas as metas que ela preparou em dezembro. Então, um líder precisa ter constância, ele precisa saber que os liderados precisam respeitar ele. Se você é um líder e os seus liderados não estão te respeitando, algo de errado está na sua liderança. Então, você está cometendo algum erro, você está querendo agradar todo mundo. Infelizmente, tem líder que quer ser bonzinho demais e isso não dá certo. Eu sempre falo 2 exemplos. Você pode ser o líder enérgico, aquele que fala, não, tem que ser assim, 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 assim. Esse é ruim, porque vai dar 5 horas da tarde, os liderados vão embora. Ou tem aquele líder que é paizão demais, que é aquele que confunde, vai para o churrasco com o liderado, vai para lá, vai para lá. Esse também vai ser ruim. O que você tem que ser? Equilibrado. Você tem que ser equilibrado. Eles têm que te respeitar, eles têm que saber que você é o líder. Mas você também tem que estar do lado deles para ter... vem cá, você não está em um dia legal hoje, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque senão, o que vai acontecer? Tem pessoas que falam assim, eu vou pedir as contas hoje porque eu não aguento mais ir trabalhar lá. Eu começo a passar mal, aí vai no médico, depressão, começa a dar ataque cardíaco. Hoje, o que mais tem, hoje, de atestado médico, o que mais tem de pessoas que não querem ir trabalhar e pegam um atestado médico, não está escrito. Por quê? Porque o ambiente é tóxico. É tóxico. É muito importante, quando a gente está falando sobre motivação também, eu acredito que líderes têm boas ideias para deixar o clima harmonioso na empresa. E eu posso citar até aqui a VTV SBT. É óbvio que a gente tem que entregar o nosso melhor trabalho, mas uma coisa me surpreende muito aqui, João. Nós temos os aniversariantes do mês. Legal. Isso é bacana, motiva demais a equipe. Nós temos um dia de massagem aqui, Olha que quem legal. quiser fazer. Top. Isso aí faz parte de uma boa liderança Legal. também. E destacar as pessoas que evoluíram no mês, que são os destaques de vendas, Legal. Que teve a matéria mais acessada, ou então o Ibope, quando teve um bom Ibope, o Tudo Pode, ou o VTV da gente. Isso é muito importante e eu tiro o chapéu realmente para a liderança aqui da VTV, porque isso forma um time que quer ganhar cada vez mais. O ambiente, ele melhora ou adoece. Exatamente. Ou ele vai melhorar os liderados e o líder, ou ele vai adoecer. Então, volto a dizer, se você está num ambiente tóxico, onde o seu líder não consegue nem mostrar que a capacidade de liderança dele, significa que é o momento de você se retirar. Porque se você ficar, você acaba se adoecendo. Vai adoecer. Vai adoecer. Bom, liderança na prática aqui, estou em mãos com esse livro, daqui a pouco não esquece de autografar, hein, João? E ele serve para qualquer pessoa. Desde aquela que está numa empresa, que quer liderar uma equipe numa empresa, desde o pai de família, o amigo, aquela pessoa que realmente quer se tornar o centro das atenções numa mesa de negócios, serve para qualquer pessoa. Você não precisa de cargo para liderar, você precisa de postura. Seja lá onde que for. Tem pessoas que falam, João, eu estou aprendendo tanto com seus vídeos, eu estou engajando tanto que a pessoa ela já era um líder. Ela só precisava despertar esse comportamento de líder, porque líder não é um cargo. Líder é um comportamento. Independente do cargo que você esteja, você influencia alguém. Agora você tem que influenciar do momento correto, da maneira correta e no momento certo. Com certeza, se você adquirir as ferramentas da liderança, com certeza a sua vida vai ser muito melhor.
João, em casa você é líder também? Porque não dá para falar assim, agora eu não vou ser mais líder. Não, em casa eu não quero ser líder. Não dá, né? Não para, né? Não para. É 100% líder. Com a patroa ali, né? Esse ano fazem 20 anos, né? Que eu conheci a dona Tatiane. E aí nós formamos um belo casal. E assim, o casamento é a liderança que está ali. É assim. Como funciona em casa? Que você vê que você exerce a liderança? Eu sempre falo assim, entre ter razão e ser feliz, vamos ser felizes. Lá em casa quem manda é a patroa e eu só obedeço. Tá tudo certo. Então, o que ela falar, a gente cumpre e vamos embora. E eu acho que é importante, porque hoje, no cargo que eu ocupo hoje, na liderança que eu ocupo hoje, em todas as atividades que eu venho fazendo hoje, é quase 300, 400 mensagens no WhatsApp por dia. Então, tem hora que tem que desligar, ela, opa, peraí. Desliga esse celular aí porque tá muita coisa. Então, você tem que saber o momento certo que você vai atuar e como você vai fazer. Senão, você vai ficar sobrecarregado. Tem muitos líderes hoje, pessoas boas que estão com burnout, estão com problemas psicológicos. Por quê? Quer carregar um fardo mais do que pode aguentar. Então, líder, você precisa saber. Antigamente era vergonha você ir falar com um psicólogo, com um terapeuta. Hoje não. Eu falo aí no meu livro, tem um momento de reflexão. Você tem que achar o seu eu interior. Porque se o João Cleto não estiver bem com ele, como que eu vou ajudar a amar? Não. Se em casa eu não estiver bem com a minha família, como que eu vou ajudar na empresa? Porque é uma extensão. Exato. A sua família, o seu trabalho e a sua casa tem que andar assim. Tem que andar lado a lado. Não adianta eu ser só bom lá na empresa e ser um péssimo líder em casa. Não adianta eu ser só um bom líder em casa e na empresa também não. É uma consequência. E não dá para você usar máscara. O que você é na sua casa, você vai ser na empresa. O que você é na empresa, você vai ser na sua casa. Então, um líder ele precisa também saber o momento certo de como usar os estilos da liderança. Muito bom. E o que diferencia esse seu livro de muitos outros que existem no mercado sobre liderança? Perfeito. Esse livro é um livro didático, um livro prático, como eu costumo dizer que no Google tem várias teorias. Eu tentei aí reunir os maiores exemplos que eu já tive na prática. É um livro na prática mesmo para você aprender e esse é só um despertar. É através desse livro que você se encontra e você vai buscar mais ferramentas, porque tem muita ferramenta boa. Tem muita gente que eu ouço, bom, tem o Flávio Augusto, eu falei do Daniel Goleman, tem muita gente Hoje a gente fica até obeso de tanta informação que tem, né, João? Agora a gente tem que exercitar na prática, exatamente, né? Não é só ouvir, não é só ler. Você lê e pratica. Você lê e pratica. Então esse livro... Essa é a intenção do livro. Essa é a intenção do livro. Ele não é um livro de estante, ele é um livro na prática. É você pegar a teoria, aquilo que eu fui lá... Eu já fiz o serviço para o leitor. Eu já fui estudar, já fiz a minha MBA, já me formei na FG, fui buscar conhecimento do dia a dia, desde o chão de fábrica. Imagine você, um menino de 18 anos, liderar uma multinacional com mais de 200 colaboradores, aprendendo ali na prática. Depois eu fui para o ramo de vendas, aprendi também técnicas de venda. Depois eu vim aqui para a nossa região, onde eu fui diretor da Rádio Notícia FM, e agora estou em um projeto junto com o prefeito Henrique do Paraíso, em Sumaré. Então, por onde eu passei, eu tentei exercer a liderança e deixei sempre as portas abertas. Para quê? Para você seja um líder na prática. Você sabe do que está falando. Com certeza. Eu vi você falar por diversas vezes, os gurus da internet, hoje a gente vê muito isso. Eu vou criticar porque a gente tem que falar e dar feedbacks honestos, mas eu acho um absurdo, João, quando eu vejo uma pessoa falando, por exemplo, dando dicas de como ser um bom empresário, de como bombar nas vendas, sendo que ela nunca foi um empresário. Perfeito. O Brasil, é um absurdo isso. O Brasil não precisa de mais cargos, ele precisa de líderes. Então tem muita gente na internet, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas assim... E não tem autoridade nenhuma no assunto para falar sobre aquilo. Infelizmente são pessoas que aprenderam, estão fazendo uma questão porque viram alguém fazer e na verdade vai fazer barulho, mas não vai chegar a lugar algum. Pois é.
polêmico. É. Não vamos falar sobre. Aliás, ó, o capítulo 2 você falou sobre autoconhecimento, da gente ser a mesma pessoa dentro da empresa e dentro de casa, né? Porque senão fica uma coisa falsa e realmente eu acredito nisso. A Marielle que eu sou aqui, eu vou sair daqui, estou sendo simpática com você, estou te atendendo bem, eu vou atender as pessoas que eu trabalho em casa. Tem que ser assim e isso também faz parte de ser um bom líder. Bom, então você indica dia 26 que vai ser lançado, João? Perfeito. Temos aí o lançamento, né, do livro, dia 26, agora, né, dia 26 de fevereiro. Já? Agora? Já agora, já está aí. Já está aí. Vai ser ali no Park City, no shopping de Sumaré. Legal. A partir das 17h30, onde a gente vai reunir os amigos, as pessoas, os convidados, para que a gente está ali fazendo o autógrafo, né? Tirar foto, é um momento de trocar experiência e também o líder precisa ter um bom network também, né? Ele precisa se relacionar, ele precisa ter pessoas próximas para a gente poder conviver e conviver melhor. Legal, muito bom, parabéns, que venha o segundo, o terceiro, já está escrevendo a segunda edição? Tô segundo escrevendo, livro? Estou escrevendo. Qual vai ser, já sabe o título ou não? Liderança na prática. Liderança sem resultado é só conversa fiada. Ah, bom título, hein? Gostei. E você citou aqui que está trabalhando com o Paraíso ali em Sumaré e quando se trata em governo, em cargo público, tem que ter muita liderança. Esse ano temos eleições e é verdade, todos os políticos são verdadeiros líderes. Perfeito. A liderança... ela está em todos os setores, né? Setor público, setor privado. E eu gosto muito de falar que você não precisa de permissão para liderar a sua vida. Então, se você não liderar, João, eu não tenho um cargo, não tenho ninguém, mas você lidera a sua vida. Como é que você está liderando a sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Porque hoje você é a média dos últimos 4 anos. O que eu vou ser em 2030, eu estou plantando hoje. Não tem como, é a lei da semeadura. Isso é um conceito milenar. Não tem como eu plantar laranja e colher banana. Exato. Se eu plantei vento, eu vou colher tempestade. Então, muitas pessoas, às vezes, elas ficam se apegando em cargo, né? Porque é normal, o mundo corporativo é assim, se eu for um diretor, um gerente, não, você pode liderar a sua vida. Como é que você está liderando a sua vida? É isso que esse livro vai te ensinar. E se a gente é a média dos últimos 4 anos, como que você faz essa análise na tua vida, João? Eu quero saber, você coloca no papel todos os seus feitos, como que você faz? Perfeito, eu tenho metas, né? Minhas metas para 2026 já estão aqui. Eu tenho essa meta comigo. Claro, eu tenho... Virou o ano, você faz a meta. Faço. Eu sempre trabalho o seguinte... Mas não vira aquela balela, não, que todo mundo faz não. e acaba não seguindo, né? Vou emagrecer, vou pra academia. No começo, no final do ano acontece isso, né, João? Todo mundo faz uma lista dos sonhos, né? É isso. O que um grande líder precisa fazer? Ele precisa ter a meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá. O que você vai fazer? Você precisa o quê? Se eu vi que aquela meta ficou muito distante, eu tenho que começar a corrigir a rota. Não adianta você pensar coisas... Vamos falar em emagrecer. Perfeito. A pessoa tem que emagrecer 50 quilos. Você viu lá que eu tô na dieta, Pois né? a gente fez pão de queijo, ele chegou com salada de fruta, gente. Olha, eu tô contando aqui os bastidores. Dr. Hellis, eu tô seguindo a risca, viu? Seguindo a risca. Ou seja, quem vai engordar vai ser a nossa equipe aqui, viu? Porque a gente vai comer o pão de queijo do João. Ô, João, mas é exatamente isso que a gente estava falando. A gente brincou aqui, mas a pessoa quer, um exemplo, emagrecer 50 quilos. Se ela colocar a meta para ela emagrecer em 2 meses, é meio que óbvio que ela não vai conseguir. Perfeito. E a chance dela desistir é grande. E outra coisa, você não tem que olhar os 50 quilos. Você tem que traçar o que você precisa fazer hoje. É aquele 1% que você tem que começar. Para mim, emagrecer 10 quilos... eu tenho que emagrecer 100 gramas, 200 gramas, 300, 1 quilo. E isso é uma constância que você vai fazer. Qual que é o problema de muito líder com esse imediatismo hoje de rede social? É que a gente acha que vai ter uma fada mágica que vai fazer e não... Tem a canetinha, né? Ela até vai ajudar. Gente, Mas se você não tiver disciplina, que é o que um líder precisa, se você não tiver constância... vira tudo novamente, entendeu? Exatamente. Então, hoje, o que um líder precisa? Fazer meta. Eu me preocupo muito. Quando eu vou na casa de alguém que não tem livro
e não tem meta, significa que aquele líder ele está desatualizado. Você precisa ter a sua meta. Você não pode entrar em um barco à deriva, não. Quando você vai em um avião, quando você vai viajar para qualquer lugar, aquele piloto que está ali, sabe onde vai chegar. Ele fez um plano de voo. Ele sabe a autonomia que tem de combustível, se der uma emergência, qual que é o aeroporto mais próximo, ele é obrigado a ir, voltar e ir de novo. Agora, se você não está fazendo um plano de voo na sua vida, o que vai acontecer? Vai dar dezembro, janeiro, fevereiro, março, você vai só se repetindo, só se repetindo. Aí você vai olhar os últimos 4 anos e vai falar, eu não fiz nada. Então agora, o hoje, o amanhã não existe. Porque quando chegar amanhã é hoje. O que eu tenho que ser melhor? Tenho que ser melhor agora. Hoje. Como é que está a minha liderança? Eu preciso melhorar? Nós precisamos. Na minha cabeceira da cama lá, tem pelo menos 3, 4 livros lá, que eu já li, eu pego para ler, para ver. Revisitar. Tento fazer mentorias, tento ter outras pessoas. Por quê? Se você não tiver preparado, se você não se preparar, o tempo vai passar e você vai ficar. Um verdadeiro chacoalhão. É isso. Eu vou voltar para casa na estrada pensando sobre isso, Boa. viu? Como eu estou lidando na minha vida, liderança. E você não vai embora antes de autografar. Com certeza, mano. Tem que ter, né? Liderança. E vou começar a ler. Liderança. E depois você me dá o feedback. Inclusive, eu tô lendo um livro que eu ganhei aqui de um entrevistado, Desbloqueando a Sua Mente. Muito, muito bom o livro, inclusive, eu ganhei aqui. Estou lendo, estou quase terminando, depois eu já vou começar o seu. Liderança na prática. Tá aí, ó. Quero virar uma verdadeira líder por onde eu passar, aqui em casa, em todos os lugares, sem mudar, claro, quem a Marielle é a essência. Perfeito. Sempre assim. João, foi um prazer entrevistá-lo aqui. Muito boa sorte no dia 26 e que venham muitas outras edições. Obrigado, Má. Obrigado mesmo pela oportunidade. E liderança sem resultado é só conversa fiada. Hoje você pode ser melhor do que ontem, para quando chegar no amanhã, você possa ser um líder com eficiência. E faz o seguinte, se você chegou agora, volta e acompanha desde o início, porque esse bate-papo está fenomenal e vai te ajudar também. Um super beijo e até a próxima semana.